noite para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos para mais um encontro, mais conhecimento, porque conhecimento liberta, não é verdade? Então, você que está chegando aí, seja bem-vindo. Vamos compartilhar essa live. Boa noite, doutora Ana. Vamos compartilhar essa live. Muitas pessoas vão estar chegando aqui. Vou aqui conferir. Você está me vendo bem, ouvindo bem? Seja bem-vinda. Vamos estar compartilhando para que mais pessoas possam estar aqui conosco. Deixa eu conferir aqui se o Instagram está entregando. Que nem sempre ele está entregando. Tá, vamos lá, vamos lá. Boa noite, dona Ângela, seja bem-vinda. Então vamos compartilhar essa live, gente, porque o conhecimento que você vai ter aqui hoje, ele é libertador. Né? Quantas pessoas estão vivendo com dívidas hoje, perdendo noites de sono, perdendo saúde, por não saber nem que existe uma lei, né? Qual é a cobertura? Nós estamos falando de mais de 77% das famílias brasileiras estão endividadas. Será por que essas pessoas estão endividadas? Será simplesmente porque elas querem, né? Ou seja, eu vou comprando tudo e depois eu não pago. Será que tem consequência disso? Então nós vamos estar falando sobre isso. Vamos compartilhar a live, vou aqui compartilhar também para que mais pessoas possam estar aqui conosco. Acredito que vão estar chegando no decorrer, né? Não estou visualizando aqui. Bora lá, ó. Ótimo, mandei aqui, mande aí pelo menos para umas 5 pessoas. Boa noite, Esther, seja bem-vinda. Boa noite, Rosana, seja bem-vinda. Você que está chegando agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo, né? Aqui abaixo, ó, tem um aviãozinho para você compartilhar. Porque as pessoas que você conhece, às vezes nem conhece esse canal, né? Ainda nem conhece quem vai estar aqui falando sobre um tema tão desafiador, né? Dívidas. Quantas pessoas estão vivendo endividadas por não saberem que existe um caminho, que existe uma saída, e é uma saída mais simples, mais leve, né? Que existem coberturas que a própria lei dá para você. O que você precisa é saber como, quem você pode procurar. Então, ó, você que está chegando, seja bem-vinda. Seja bem-vindo, né? Vamos compartilhar essa live aí para que mais pessoas possam estar aqui, porque eu acredito sim que tem muitas pessoas perdendo noites de sono, muitas pessoas, né, em conflitos ali em casa, que seja conjugal, que seja com os filhos, que sejam com os pais, talvez até na empresa, né, por não saber como sair das dívidas. As pessoas sabem endividar, né? Mas como sair, resolver essa situação, as pessoas não sabem. Então compartilha aí, ó. Vou dar aqui mais um minutinho. Pega esse aviãozinho que está aí, ó. Logo aqui abaixo, ó, você tem um aviãozinho, compartilhe aí, nem que você tenha que sair daqui um pouquinho lá nos grupos do WhatsApp, né, chamar pessoas que você conhece. Sabe aquela pessoa que vive reclamando, não, meu dinheiro nunca sobra, meu dinheiro nunca dá. Gente, eu tenho dívidas no cartão de crédito, tenho dívida com cheque especial, tenho dívidas com empréstimo, consignado, financiamento, enfim, aquela pessoa que está sem saber o que fazer para sair das dívidas. Esse super endividamento que as pessoas estão vivendo hoje, perdendo saúde, perdendo, né, um convívio social, às vezes tem medo até do telefone que toca o tempo inteiro. Ó, então, você compartilha aí, faz a sua ação do bem. Qual que é a sua ação do bem? Compartilhar, né? Eu vou estar aqui convidando a doutora Ana. Ela vai nos trazer, né, como sair dessa situação. Será que o conhecimento vai te ajudar? Vai te trazer clareza? Então você que está chegando, convida aí
Eu já vou aqui convidar, ó, boa noite, Anne, boa noite, Mercadinho. Sejam todos bem-vindos, né? Todas bem-vindas. Hoje nós vamos estar com a doutora Ana, né? Que ela vai nos ensinar. Você que está chegando aí agora, que ainda não me conhece, eu sou Kelly Gontijo, né? Eu hoje ajudo pessoas a lidarem na área financeira. Por quê? Porque um dia também já tive muitas dívidas, né? Já trabalhei de carteira assinada, já empreendi. Apesar de ser formada em ciências contábeis, eu não sabia lidar com meu dinheiro, eu não sabia lidar com gestão. Então, o que as instituições financeiras fazem? Te libera crédito. E como você não tem educação financeira, você vai utilizando esse crédito. Até que um dia, né, por falta da educação, por falta de gestão, você se vê endividado. Por que as dívidas acontecem? Porque você quer? Não! Porque você está comprando algo acreditando que você vai ter dinheiro para honrar com aquele compromisso. Só que de repente vem uma perda de emprego, né? Uma diminuição da renda, vem um imprevisto, como nós tivemos uma pandemia. De repente você vê boletos e mais boletos e você não sabe como lidar. Tá, agora os boletos chegaram, o dinheiro está faltando. O que fazer? Será que existe uma lei? O que essa lei te dá cobertura? Então é sobre isso. Boa noite, Desiê. Boa noite, Lidiane. Todos vocês que estão chegando, ó, eu vou convidar aqui a doutora Ana Nascimento. Ela que vai nos trazer esse mapa, esse direcionamento, né? Como um dia eu andei perdido, você que está aí perdido, agora você já pega aí papel e caneta, não é isso, doutora Ana? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Kelly. É isso mesmo. Vamos estar falando sobre o superendividamento e estar respondendo às dívidas das pessoas que estão nessa situação e as que não estão também, que querem ajudar os colegas, os amigos, os clientes, né? Então a gente vai estar trazendo aí questões jurídicas. Ótimo, ótimo, porque é um tema tão desafiador, né, doutora Ana? Pessoas vivendo atualmente, não porque elas queriam endividar, mas contavam ali com uma renda que de repente o mar se abriu, né? O chão se abriu e ela não sabia lidar com tudo isso e foi se tornando uma bola de neve e às vezes buscando recurso no lugar errado, né? Mas acreditando que estava certa. Então, antes de mais nada, né? Vocês que estão chegando aí agora, ó, Patrícia, Renata, todos vocês que estão chegando, doutora Ana irá se apresentar. Quem é a doutora Ana, né? Já falei aqui um pouquinho, mas quem é a doutora Ana e por que a doutora Ana Nascimento decidiu fazer esse ofício lindo e maravilhoso de salvar vidas? Ô, Kelly, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu sou advogada, né? Também sou historiadora e sou especialista em dívidas bancárias, sou no direito bancário, o direito tributário também, que envolve também a questão dos tributos, e o direito público, né? Tudo são áreas interligadas. E eu trabalho também com a educação financeira, questão de investimentos. Então, é uma área assim que eu gosto porque as pessoas, hoje, a nossa educação, ela não foi preparada para educar esse jovem, essa pessoa adulta, para lidar com o dinheiro, né? Muitas vezes, às vezes tem uma economia, desgasta tudo. Já dizia o Tim Rapp, que ele fala o seguinte, que não adianta você ganhar na loteria se você não souber como administrar. Porque você vai acabar perdendo tudo, né? Quantas pessoas aí ganharam milhões, perderam tudo. Então, uma questão financeira é uma questão de organização. Então, a gente trabalha com isso. Mas hoje no direito, né, trazendo soluções, trazendo esclarecimentos, fazendo a análise, a consultoria, para quem está em situação de superendividamento, Kelly.
Ok. O que é, né, esse superendividamento, uma lei feita específica? Significa que a situação é tão assustadora, né, muito mais do que a gente imagina, que existe uma lei que conduz tudo isso, né, que vai trazendo um direcionamento, uma leveza para quem já está ali numa situação desesperadora, né? Pessoas até tirando a própria vida por acreditarem que não tem uma saída. E aí, quando ela chega, né, em um advogado, em uma advogada e consegue ter uma luz, né? O que é essa lei? Como funciona? Kelly, a lei de superendividamento, ela foi uma lei criada justamente no período da pandemia para socorrer aquelas pessoas que estavam sem trabalho e as empresas que estavam falindo. Porque notou-se que as empresas, os trabalhadores da CLT, eles estavam perdendo renda por ter que ficar em casa. Então, surgiu a necessidade de se criar uma proteção para esse superendividado. Foi aí que surgiu a lei de superendividamento. Em um contexto pandêmico que não estava previsto, nós não tínhamos estrutura para isso. Nunca se viveu algo assim no nosso país, no mundo, né? Foi algo mundial. Então, em função disso, foi criada uma proteção para esse consumidor, entendeu? Então, Muito assim, é bom. uma lei que traz proteção, que traz condições de financiamento e que tem ajudado, mesmo pós-pandemia, porque depois que você passa por uma situação financeira, você necessita de um tempo para se equilibrar. E o que nós vamos tratar hoje dessa lei é justamente esse tempo que vai trazer uma organização financeira para o consumidor, para as pessoas que perderam o controle. Às vezes a pessoa não é uma pessoa descontrolada. Já teve uma pesquisa que comprovou que o brasileiro gosta de pagar dívidas, ele se preocupa com isso. Né? A grande preocupação não é ter o nome limpo, mas se eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir, não é? Então, assim, a lei de superendividamento, ela veio para trazer a proteção a esse trabalhador para que ele tenha condição de pagar dentro da sua condição salarial, dentro da sua condição mensal, sem prejudicar a sua subsistência, a sua sobrevivência. É algo muito interessante que eu percebi na lei, é que talvez as pessoas não tenham clareza disso, que ela fala sobre a prevenção e o tratamento, né, do superendividamento como uma forma de evitar a exclusão social do consumidor. Como assim? Eu gostaria de entender, né, assim como eu acredito que a audiência que está chegando e quem vai assistir posterior, ter esse entendimento. Como que a lei traz essa prevenção e esse tratamento para quem está endividado para não se sentir excluído? A exclusão social é justamente quando você tenta comprar uma casa própria, você não consegue porque você não está com restrição. Quando você tenta financiar um móvel, né, um veículo ou uma geladeira dentro da sua condição e você não consegue. Então, você acaba sendo excluído. Então, essa lei ela vai trazer uma condição para que, se eu estou com um endividamento no banco, se eu estou com um endividamento, às vezes numa loja, eu vou conseguir ter condições de negociar com essa pessoa que me liberou o crédito, com essa instituição que me liberou o crédito, dentro das minhas condições. Assim, eu fazendo essa negociação, após pagar a primeira parcela, porque ela é uma lei que ela te permite parcelar em até 180 vezes. Então, ela vai te ajudar. Claro que existem outras proteções também que a nossa legislação traz. Mas dentro do que é previsto, ela te permite parcelar em até 180 vezes. Isso vai trazer o quê? Vai trazer uma liberação do seu crédito. Muitas vezes a pessoa está lá com o nome na restrição no SPC e no Serasa. Tendo essa liberação, ele vai voltar a consumir. Claro que hoje nós temos que ter não só uma liberação de crédito, condição, mas nós temos que nos educar financeiramente. Porque não adianta, né, Kelly? A Kelly aí é profissional, ela fala muito sobre isso. É muito importante que nós tenhamos esse conhecimento. O que eu percebo que depois que as pessoas fazem esse trabalho, aí eu consigo liberar, eu tenho percebido, assim, grande parte das pessoas que a gente presta consultoria e esclarecimento conseguem organizar a vida e depois voltam a fazer de novo. Então é o quê? É uma questão mental também que nós temos que trabalhar. Primeiro nós trabalhamos a mentalidade para entender que é importante que você tenha, não é, Kelly? Aquelas questões
de saber poupar e saber pagar dentro do que eu vivo, para eu ter uma qualidade de saúde física e mental. Porque a partir do momento que eu começo a fazer dívidas, além da minha capacidade, eu vou acabar adoecendo de preocupação, porque a ansiedade hoje é a doença do século, não é, Kelly? Então, assim, é muito importante essa clareza. Existiu a lei para trazer proteção, mas nós temos que nos conscientizar. Ela vai te organizar naquele momento, mas você tem que ter a coerência de se manter no seu equilíbrio financeiro. Isso é fantástico, né? Porque quando nós percebemos que a pessoa ficou no desespero, descobriu que existe a advogada, a doutora Ana, que pode ajudá-la. Vai ajudar naquela situação, mas se ela não entender que o motivo que faz ela endividar é esse lado das emoções, né? Muitas das vezes esse volume de endividamento nada mais é do que as pessoas comprando algo para mostrar para outra pessoa. Algo que ela nem precisa e principalmente que ela não tem dinheiro para isso. E aí ela vai entrar nessa bola de neve, né? Hoje nós estamos trazendo a consciência aqui que existe uma lei que protege, mas não adianta simplesmente procurar advogado, pagar o honorário, porque tudo isso existe um custo, né? E que muitas das vezes, é lógico, comparando, que nós vamos falar aqui, a próxima pergunta é esses juros. Né? Por que que as pessoas ficam tão desesperadas? Elas fazem uma dívida, mas ali, tudo que elas estão comprando a prazo, existe um juros embutido, não é isso? Exatamente, Kelly. A lei do superendividamento, ela não vai trazer essa organização dos juros, porque muitas vezes, o que que vai acontecer? Digamos que você está aí devendo para uma instituição financeira. Então, você chega lá na instituição financeira, você fez um empréstimo de R$ 6.000. Aí o banco ele vai te cobrar, né, com aquela consequência de juros por atraso, que é bem alto, a sua dívida virou aí R$ 36.000. Então, se você for utilizar a lei do superendividamento, ele vai dividir esses 36 mil. Então, é importante primeiro a gente trabalhar nesses juros, né? Hoje nós temos também a questão da revisão dos juros, para que possa, ao usar a lei do superendividamento, você ter um financiamento, né? Uma parcela que não vai te extorquir. Porque isso é uma característica dos bancos. Nós somos vítimas dos bancos, nós somos vítimas de políticas que foram feitas para conceder empréstimo, e acabou que muitas pessoas eles não analisam isso. O banco ele utiliza uma calculadora diferente, ele utiliza uma calculadora chamada Price. Essa calculadora ela multiplica por 3 ou 4, é o famoso juros composto aí da matemática. Quem estudou aí, a matemática no ensino médio ou está na universidade de exatas vai perceber que essa calculadora Price, ela multiplica por 3 ou 4 a olho nu. Então, essa calculadora que é utilizada pelo banco. Então, a primeira coisa que nós fazemos ao percebermos um contrato bancário é retirar esse cálculo e dizer, não, eu quero pagar o que está no contrato. Se eu contratei uma taxa de 1,8, 2,5, 5% que seja, eu quero pagar o que está no meu contrato. Após a gente perceber isso, nós vamos agora sim, eu posso pagar isso, só que eu fiz uma parcela de R$ 1.000, hoje eu não suporto mais uma parcela de R$ 1.000. Hoje eu suporto uma parcela de R$ 200, porque eu tenho que comprar alimentação, muitas vezes tenho que pagar aluguel, eu tenho toda uma situação de subsistência que não pode ser comprometida. Após fazer essa análise, aí a gente assim usa a lei do superendividamento para que haja esse parcelamento dentro da condição do consumidor, dentro da condição sem que afete a subsistência daquele que está necessitando da utilização do serviço bancário, ou não só do serviço bancário, mas muitas vezes está utilizando também de um financiamento junto a instituições particulares também. Então, a lei ela abrange não só instituições bancárias, cartão de crédito, mas ela abrange também essas situações em instituições privadas. Então, isso aí tem ajudado muito, né, pós-pandemia, o consumidor. Muito interessante, ó. Todos vocês que estão chegando aqui agora, a doutora Ana Nascimento, né, ela é especialista nas leis bancárias, né? Então, se você tem aí tipos de dívidas, né, e quer fazer alguma pergunta para ela,
está sofrendo aí alguns abusos, né? Fiquem à vontade para fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida. É uma grande oportunidade, porque a doutora Ana cobra honorários, né? Para ela te explicar, para ela te ensinar, existe o tempo dela. Ela estudou para isso, ela formou para isso. Então, você está aqui, ó, você que está entrando, seja todos bem-vindos, uma boa noite, né? Vocês estão com uma excelente oportunidade, gratuitamente. Tira a sua dúvida. Você que está aqui, está com dívidas? Quais são as suas dívidas? Né? Existem aí, ô doutora Ana, dentro dessa lei, especificidade para quem tem dívidas com cartões de crédito, cheque especial, os empréstimos, né? Tanto os pessoal como o consignado, financiamento. Como que a gente vai entender essa lei para esses tipos de dívidas? O que a gente percebe na prática, Kelly, é porque ela é uma lei de parcelamento. Ela vai permitir que o consumidor parcele. Só que ela não vai discutir a questão dos juros, como eu falei anteriormente. Então, é muito importante, o consumidor precisa de um profissional para poder ter esse entendimento. Porque quando eu faço uma compra no cartão de crédito, o cartão de crédito ele tem a taxa mais alta dos juros do mercado. Então, o consumidor que ele atrasou esse cartão de crédito, ele vai saber que ele está numa encrenca, porque o cartão de crédito chega até 130% ao mês. Então, é a maior taxa de juros autorizada pelo Banco Central. Então, se há uma taxa de juros autorizada pelo Banco Central, ele vai me cobrar. Então, se eu tenho uma dívida lá, por exemplo, de R$ 3.000, ela pode facilmente, em cerca de menos de 2 anos, ela virar aí 30 mil, 60 mil tranquilamente. Então, nós temos que ter um cuidado de, primeiramente, ter essa análise dos juros, porque às vezes, mesmo que eu parcele 180 vezes, não vou ter condição de pagar. Porque às vezes o consumidor parcelou o cartão de crédito que era R$ 3.000, virou 30, virou uma parcela aí de R$ 500 que eu não dou conta. Ah, não, isso vai comprometer, porque eu tenho as minhas despesas básicas, eu tenho que sobreviver. Então, a primeira análise que nós fazemos é isso. Então, nós temos que ter esse cuidado. Ah, eu vou usar a lei de superendividamento? Vou, mas primeiro eu tenho que rever esses juros. Então, assim, quando se trata de financiamento de veículo, nós sabemos que quando você atrasa, hoje a lei autoriza 30 dias, aquelas pessoas que atrasaram no financiamento de veículo, com 30 dias já sofreu a busca e apreensão, perda do bem. Então é muito importante analisar esse contrato também, para que fazer a defesa para que o oficial não vá lá confiscar o seu veículo e você não tenha tempo de discutir os juros, você não tenha tempo de discutir essa dívida. Então, cada caso ela tem que ser analisada, porque cada caso tem critérios e tem taxas diferentes. E muitas vezes o banco, não, eu concordo em fazer o parcelamento para você, eu vou obedecer a lei de superendividamento. Só que ele embutiu tantos juros que não compensa mais para você. Então, é importante nós fazermos essa análise. Hoje, nosso trabalho de consultoria, nós fazemos essa análise, nós retiramos os juros e compensamos aquilo que o consumidor pagou, porque o banco, muitas vezes, ele refinancia. O que eu percebo hoje, principalmente os bancos públicos, eles têm uma cultura de refinanciamento. Muitas vezes o consumidor está precisando ali de um dinheiro com urgência e ele já tem um empréstimo. Aí o funcionário do banco ou o próprio caixa eletrônico ele te oferece. Olha, tem um refinanciamento aqui, você já tem um financiamento, eu vou te dar um troco. Eles chamam de troco. Então, você tem ali uma dívida que falta muitas vezes 10 parcelas para você quitar. E ele te devolve ali um troquinho de R$ 2.000, ou menos, não chega nem 5%. E ele multiplica a sua dívida. Então, ele refinancia, desconsidera tudo que você pagou ao longo da sua vida, desconsidera todas as prestações que você quitou e renova o seu financiamento sem você observar. Então, isso são ciladas que o consumidor é hipnotizado pela necessidade, muitas vezes para comprar um remédio, para passar por uma cirurgia, que a gente sabe que às vezes o brasileiro ele se obriga a essas políticas do banco. Então, ele vai lá e refinancia o seu empréstimo e não percebe que ele, na verdade, caiu numa cilada. Então, nós temos que ter esse cuidado, analisar cada coisa. Não, eu sei que a emoção, a ansiedade, que é a doença do século, nos leva
nos leva a não ver o que nós estamos fazendo. Mas eu já vi, por exemplo, pessoas que estão aí pegaram 5 mil de empréstimo e já estão faltando, por exemplo, R$ 500 para quitar, renova esse empréstimo, pega lá R$ 1.000 só e estão devendo 50 mil sem nem perceber. O banco, eu falo, é um agiota legal, autorizado pelo Banco Central. Até conversei com a Kelly hoje mais cedo, falando como que houve políticas públicas que aprisionaram o consumidor. Muitas vezes não tem nem conhecimento dessas políticas. Medidas provisórias que foram aprovadas. Nós temos aí vários governos que facilitaram essas medidas provisórias, que deram poder ao banco, para quê? Para que possa fazer esses empréstimos que tornam o banco aí bilionário, e o consumidor não tem essa análise minuciosa. Poxa, eu vou pegar só isso, eu vou renovar todo o meu empréstimo, vou renovar toda a parcela de 96 vezes, 72 vezes. Então, é um cuidado que nós temos que ter. Nós percebemos muito isso, doutora Ana, principalmente com aquelas pessoas. A gente fala que a educação financeira no Brasil não é ensinada em casa, na escola, né? Nós fizemos faculdade e a gente não teve clareza, a não ser quando nós decidimos estudar esse assunto, como eu e você fizemos, né? E fazemos até hoje. O que eu percebo também, essa falta de consciência, de clareza com os aposentados, né, com os idosos, porque eles recebem ligações o dia inteiro, né, as instituições, os bancos oferecendo para eles um crédito. E muitas das vezes, por ver a família ali, às vezes passando por essa dificuldade, não sabem nem esse cálculo. Cálculo básico, que é pegar ali o que ele já deve, o que eles estão ofertando, né? Quanto que isso vai sair para eles. Então, assim, eu percebo muito isso. Eu já atendi idoso que nem sabia que estava usando cheque especial. Ah, o meu dinheiro vai cair na conta. Então, o banco vai abusando, né? Como você falou, é um Jota que tem ali, mas a população não tem essa consciência e vivem presos. O servidor público aposentado e pensionista do INSS, ele é uma presa muito interessante para os bancos, porque eles são vítimas diariamente de ofertas de produtos para comprometer sua renda, porque aquela renda é garantida para o banco todo mês, eles vão receber a parcela. Então, essa questão do refinanciamento, de emprestar acima do permitido, porque hoje é permitido pela jurisprudência do tribunal que o servidor público, o aposentado e o pensionista pode comprometer 30% da sua renda. Ou seja, 70% ela tem que ir para a subsistência. O que nós temos visto na prática é que esse aposentado, pensionista ou servidor público, ele tem comprometido até 90%. Eu tenho visto situações de trabalhadores, funcionários públicos, pedindo cesta básica porque comprometeu toda a sua renda com financiamento, foram vítimas de banco, atração de dinheiro rápido, sem observar que depois ele não ia ter condições de sobreviver. Então, é uma questão muito séria, que tem preocupado, tem trago depressão, tem trago empobrecimento da nossa população. Muitas vezes ele tem aquela estabilidade, mas ele não tem um controle do que ganha. Isso tem gerado aflição e empobrecimento mesmo, porque quem está lucrando é o banco e ele está ficando sem dinheiro até para comer. Então, é um assunto sério que o nosso trabalho realmente é rever essa situação, de dar esse suporte para o funcionário público, pensionista e aposentado do INSS, das entidades particulares também, CEPLAG, prefeituras, né, onde tem previdência própria, que também fornece esses empréstimos. Por exemplo, em Contagem nós temos a Previcon, no estado nós temos a CEPLAG, que também autoriza empréstimos consignados e empréstimos consignados acima da margem. Então, quando a gente pede para o judiciário interferir, ele interfere. Só que aí o que acontece? Aí vem a educação financeira, que nós não podemos comprometer mais do que 30%. E muitas vezes esse 30% não poderia ser empréstimo. Né? Eu até sugiro que hoje
o servidor público, aposentado, pensionista e até o consumidor, ele não comprometa mais do que 10% do seu financiamento. Porque eu vou voltar a um grande, eu gosto muito do Tim Harris, que é um educador financeiro. Ele fala que nós temos que ter três contas na vida, né? Que é a conta da liberdade, a conta das doações e a conta da diversão. Porque se a gente não tiver aquela sensação que nós estamos usando o nosso dinheiro conosco, né, sem estar só pagando dívida, nós vamos acabar sendo frustrados e a gente morre e não leva nada, né, gente? Nós morremos e tudo se acaba. Então nós temos que viver bem, viver felizes com o nosso dinheiro e valorizar, porque você trabalha todos os dias, você tem que viver bem, tem condições, é só educação. Hoje o conhecimento está aí, as consultorias estão aí. O Tim Hebel até fala, né? Nós temos que ter 10% para a conta da diversão, que é aquela conta onde você vai fazer uma viagem, não é aquela que vai fazer um restaurante. 10% para a conta das doações, onde você vai fazer algo que vai te fazer bem para o seu corpo, a sua alma. E 10% para a conta da liberdade, que é aquela conta da aposentadoria, a conta dos sonhos. E se for comprometer, eu nem oriento os 10%. Eu falo, não, pelo menos 5% com empréstimo. A lei fala de 30%, mas é muito, né? Imagina 90%, gente. O que vai sobrar para você? Então, é essa a realidade que nós temos. Quando ela fala, Kelly fala 77, não é, Kelly? 77% dos brasileiros hoje estão super endividados. É um dado muito sério. A gente está falando de, né, só 30% da população do Brasil tem controle financeiro. É tão louco isso. Isso é tão louco, doutora Ana, porque assim, nós trabalhamos tanto, né, em prol de um dinheiro, mas que você não valoriza esse dinheiro, você não reconhece esse dinheiro, e aí você vai usando um crédito que você acredita que aquele dinheiro é seu. Então, esse superendividamento eu vejo por esse lado. Pessoas consumindo, né, desenfreadamente, acreditando que vão conseguir pagar, acreditando que elas podem ter aquilo, mas quando assustam, não podem. E aí ficam presas aí, por exemplo, né, esse consignado com a falsa sensação que os juros são menores, mas que estão comprometendo, né, 30, 40, como você falou, até 70, 90% dessa renda. Então, o impacto disso é muito grande. E aí, quando nós vemos a saúde sofrendo por isso, né, que as pessoas vão realmente entrando por esse colapso, buscando terapeutas, buscando psicólogos, mas às vezes precisa de uma advogada, né? Não que não seja válido sim esse tipo de profissional, porque as emoções estão afloradas, mas o advogado para trazer, né, este mapa. Peraí, onde estão sendo os abusos? O primeiro abuso foi da pessoa, que ela precisa reconhecer que ela usou um dinheiro que não era dela, né? E que ela tá pagando muito caro por isso. Mas com essa consistência, com esse direcionamento, vai ficar mais leve, eu acredito. E esses números, né? Por exemplo, 2020, auge da pandemia, pessoas perdendo a renda, perdendo o emprego e os bancos faturando cada vez mais. O faturamento do banco em 2020 foi assustador, o número deles. Por quê? Porque as pessoas preferem pagar um banco do que pagarem os honorários, doutora Ana, do que pagarem, né, uma mentoria, uma consultoria de finanças para ajudar a entender essas emoções. Né? O seu erro é você, não é o banco. O banco é um agiota, o maior agiota, como a senhora falou, mas ele não quer ter esse conhecimento. E existem situações que eu já tenho de pessoas falando comigo que o dinheiro caiu na conta e foi preso. Como funciona isso? Como que a lei, né, essa lei aí traz essa segurança? Kelly, o que acontece? Muitas vezes as pessoas ficam com dúvidas. Eu tô devendo, daqui 5 anos eu vou ter meu nome limpo, não vou ter que pagar mais. Nós estamos falando de 5 anos, né, Kelly? É muito tempo. Então, quando a pessoa, o consumidor, ele está com o nome sujo, ele está com uma dívida, hoje ele pode sofrer execução. O que é execução?
Execução é quando eu estou devendo e o credor vai e protocola uma ação na justiça executando o contrato. A execução, ela vai recair sobre a minha conta bancária, vai recair sobre o meu patrimônio, bens móveis e imóveis, e caso eu não tenha nem bens móveis, nem dinheiro na conta, pode recair lá sobre os seus móveis lá da sua casa. Então, hoje as pessoas falam assim, 5 anos, caduca, eu vou esperar. Isso é verdade. Mas, durante esses 5 anos, bancos, as empresas, elas podem executar. E se você sofreu uma execução sem defesa, você pode ter seu nome. Hoje nós temos uma primeira pesquisa, quando você sofre uma execução, que as instituições, que o judiciário faz é o CIS-BAJUDE. O CIS-BAJUDE é a junção de todos os bancos para o Banco Central. O Banco Central informa na execução que existe, ele vai informar, olha, existe conta no Banco Itaú, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no BMG, e ele tem dinheiro nesse valor, ele vai confiscar esse valor até a satisfação do débito. Então, se você tem lá 5 mil na sua conta e você deve 20, aqueles 5 mil vai ser confiscado. E depois volta de novo para ver se você guardou mais dinheiro. Então, assim, claro que tem algumas proteções. Aquelas pessoas que estão, têm a conta salário que não pode ser confiscada, mas quem vai informar que aquela conta é salário? Quem vai informar, Kelly? É o advogado. O banco já agiu nessa situação, né? O advogado vai informar para o juiz que aquela conta é salário, né? Então, muitas vezes você sofre um confisco na sua conta sem saber por quê. Então, o superendividamento é um problema que você pode perder seu patrimônio. Se você tem aí uma conta, uma reserva, e você não quis pagar e você deixou de pagar, você pode sofrer uma execução. E se não tiver uma defesa bem feita, você vai perder o seu veículo, você vai perder suas economias para juros altíssimos, que são incluídos, além de juros, são incluídos honorários advocatícios e sucumbenciais. Então, o que é honorário sucumbencial? O advogado ganhou da outra parte. Então, nós temos que ter cuidado realmente de não cair no superendividamento para a gente não entrar numa situação de penúria econômica, de uma situação até de você não ter nem um centavo. Você ir lá, o banco, ele me executou meu contrato, pegou todo o meu salário e agora eu não sei o que fazer. O que eu vou fazer nesses casos? Eu vou procurar um advogado e pedir ajuda, justamente para que haja uma defesa correta. E geralmente, quando isso acontece, existe uma previsão de prazo, ou seja, essa pessoa, né, caiu um dinheiro na conta dela, foi lá, né, sofreu a ação e ela não pode mais retirar. Quanto tempo, como que funciona isso? Porque é uma situação que eu acredito que algumas pessoas hoje têm vivido, né? Quando ela sofre uma restrição, o dinheiro está lá bloqueado, justamente nós temos que fazer análise de o que acontece, o que foi confiscado. Se foi a conta salário, nós temos que informar que é a conta de sobrevivência da pessoa que está sofrendo, do executado, que está sofrendo o confisco da sua conta. Quando isso acontece, aí nós informamos para o judiciário, aí sim ele vai aplicar a proteção. Olha, conta de sobrevivência, conta de salário não pode ser confiscada. E às vezes também o banco, dependendo do tamanho, do valor da dívida, ele chega também a bloquear o seu patrimônio. E esse patrimônio é o único bem de família. Esse patrimônio também, que é o único bem de família, ele também não pode ser bloqueado. E o advogado também, né, o advogado de sua confiança, ele também vai fazer isso. Ele vai informar, olha, essa é a minha única casa, eu só tenho ela, é um bem de família. É onde moram meus filhos, né, minha família. Aí o juiz também vai trazer essa proteção, né? Vai trazer essa proteção para que não haja esse conflito. Poupança também, então, temos previsão legal em caso de poupança. Então, assim, a questão do superendividamento, ele é um problema que pode atingir a sua sobrevivência. Você pode ficar num estado de penúria total.
Porque a partir do momento que você sofre uma execução, eu até conversei com a Kelly, que muitas pessoas acreditam, né? Não vamos esperar a dívida, esperar os 5 anos. Ok, mas aí tem que ter esse cuidado em relação à execução, porque se você estiver sofrendo execução, você vai perder seu patrimônio. Se não tiver uma boa defesa, aí complica mais ainda a situação. Então, esse aí é o famoso, né? A frase que algumas pessoas acreditam que é a dívida caduca, né? Ela, como que funciona isso? Porque se não sofreu uma execução e chegou nesse prazo de 5 anos, o que fazer nessa situação? Eu tenho dívida, estou endividada, ultrapassaram 5 anos, e aí? O que que o banco pode fazer? As instituições financeiras podem fazer? Elas podem continuar me cobrando? A dívida vira purpurina, algumas pessoas acham. Como funciona? A dívida, as empresas podem continuar cobrando sim, entendeu? Elas não podem, o que elas não podem fazer é incluir seu nome no cadastro de proteção ao crédito, SPC e Serasa. O que nós vemos hoje, por exemplo, acontece muitas pessoas conseguem ultrapassar esses 5 anos sem sofrer nenhum tipo de execução. Porque são muitos endividados, né? Nós falamos 77% de bilhões de brasileiros. Então, quando sofre essa execução, o consumidor sofre, não sofreu, aliás, né? A gente está falando daquele que não sofreu, que passou os 5 anos, quando ele consegue passar por isso aí, ele não pode mais ter o nome nos cadastros de proteção ao crédito. Se ocorrer, ele pode protocolar uma ação e pedir danos morais, porque a legislação protege que durante 5 anos você pode incluir o nome desse credor no cadastro de proteção ao crédito. Ultrapassou, aí não pode. O que nós vemos hoje na prática também, que é um assunto que as pessoas não entendem. Meu nome, eu passou 5 anos, eu não estou devendo mais o SPC, meu nome não está no SPC, meu nome não está no Serasa, mas eu não consigo comprar, porque o meu score está baixo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, porque eu não tenho mais essa dívida do meu SPC Serasa. E muitas vezes eles vão lá tentar um crédito e não conseguem. O que acontece? Nós temos uma famosa lista negra, que é o Sisbajude. É um cadastro interno dos bancos, onde hoje nós já temos uma facilidade de ter a pesquisa pelo Banco Central, pelo site do Banco Central. Então, hoje o consumidor, depois de fazer um cadastro muito sofrido lá no site do Banco Central, ele consegue ter acesso se meu nome está ou não nessa lista negra. Se ele perceber que está, porque não é um cadastro que ele é percebido pelos lojistas, pelos bancos, eles não são percebidos, ele é uma lista negra interna dos bancos. É uma informação de que esse consumidor não pagou. Só que isso é ilegal. Isso é ilegal. Muitas vezes você está... meu nome não está no SPC, o meu nome não está no Serasa, mas eu não estou conseguindo comprar. Meu score, ele fala, não, seu score está baixo. O score não está baixo, seu nome está no Sisbajude, que é um cadastro interno do banco. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que entrar no site do Banco Central, precisar lá Sisbajude e ver se meu nome está nessa lista negra. Após eu perceber que meu nome está na lista negra, eu vou avisar uma ação também de danos morais e dizer, eu quero que retire, porque eu quero voltar a ter crédito. Porque também restringe o crédito. Eu acredito que muita gente que está nos assistindo já teve essa experiência de, poxa, meu nome não está no SPC, eu pesquisei meu nome, né, o famoso meu nome está limpo, mas eu não consigo comprar, meu crédito não é aprovado. O que está acontecendo? Né? Minha dívida já caducou. Ganhando um abraço, gente. O que está acontecendo? Essa coisa de live, né? Então, Ao vivo. Que eu não consigo comprar. O que acontece é realmente seu nome está nessa lista negra, que é o Sisbajude. Então é muito importante procurar uma ajuda profissional para você ver, poxa, mas realmente, Ana, meu nome não está no SPC no Serasa e eu não consigo financiar uma casa, eu não consigo financiar um veículo, é porque seu nome está na lista negra dos bancos. Isso aí é uma situação que eles têm feito, que tem trago restrição e tem bloqueado, excluído, como diz a lei de superioridade, trago exclusão social. Porque você também não consegue comprar, por mais que seu nome esteja limpo, você não consegue ter um cartão de crédito, você não consegue
exercer a sua vida normal. E aí, neste caso, eu preciso, né, da senhora, doutora Ana Nascimento, para buscar essa informação, para ajudar nessa pessoa que conseguiu superar esse prazo, passar por isso tudo. Então, tem como tirar. E em relação a protestos, como funciona? Os protestos também, se ultrapassou 5 anos. Deu 5 anos e o seu nome está lá também, cabe dano moral. Você pesquisa e o seu nome lá no Serasa, pega a pesquisa e leva para o judiciário. A lei fala de dano moral presumido. Caso o nome do consumidor esteja em lista negra em caso de prescrição, ou mesmo não está devendo, é dano moral presumido. Então, nós temos uma presunção da veracidade. Claro que muitas vezes a gente tem que ter o cuidado, porque a pessoa fala, meu nome não está, mas tem outras negativações, aí não vai dar dano moral. O juiz apenas pede para retirar, porque realmente aquilo ali não é que está te trazendo um prejuízo. Realmente que está te trazendo prejuízo. Tem outras dívidas. Se tiver só aquela lá que prescreveu, aí sim você vai ganhar o dano moral. Então a gente tem que ter esse cuidado de fazer essa análise antes de entrar com a ação. Às vezes até no jus postulante. O que é o jus postulante? Eu posso ir sozinho lá no fórum, no juizado especial e pedir. Às vezes sem a presença do advogado, não é muito técnico, mas é um direito do consumidor ir lá no judiciário e fazer uma ação quando ele entender que está sendo lesionado no seu direito, o seu nome está lá incluído, sem ele com a dívida prescrita. A Patrícia, ela perguntou assim, como sair de uma dívida de R$ 4.000 sem pagar juros altos? Patrícia, primeiro você tem que realmente procurar ajuda profissional e pedir para retirar desses juros, que muitas vezes são retirados somente no judiciário. Por quê? Porque hoje nós temos que invocar, porque você liga para as instituições, claro que você vai tentar administrativamente, que nós nos falamos. Você vai entrar em contato com essa instituição e vai pedir para que retire os juros. Olha, eu quero retirar e negociar, porque está acima da minha capacidade financeira. Caso elas não concordem, você utiliza essa negativa e leva para o judiciário. Aí a gente vai negociar esses juros, vai pedir a retirada e pagar dentro da sua condição e até às vezes aplicando a lei de superendividamento. Isso é interessante, né, doutora Ana? Quantas pessoas aí, por esse número altíssimo que nós temos, de endividados, mas que não sabem, né, onde recorrer, quem recorrer. Existem realmente essa possibilidade dessa redução de juros, né? Por quê? Porque eles ficam numa situação de medo, né? E aí vem uma pergunta: existe realmente aqui no Brasil a justiça extrajudicial, judicial? Como que funciona isso? A justiça extrajudicial, Kelly, é quando eu tento resolver administrativamente. Tudo que é extra, eu não estou na justiça. Então, se eu tento... Hoje nós temos as câmaras arbitrárias, que são câmaras de conciliação. Isso não está ligado no judiciário. Eu levo a algumas empresas que elas realizam negociações. Hoje o PROCON também ele realiza esse trabalho de conciliação, onde eu vou pedir essa intermediação que não é do judiciário, porque o judiciário, nós sabemos que o nosso judiciário é lento. Então, eu vou pedir a busca, às vezes, de um profissional para que possa me assessorar extrajudicialmente a resolver isso. Muitas empresas enviam uma carta, vamos negociar. Às vezes, o consumidor mesmo pode enviar uma carta ao seu credor. Olha, eu estou numa situação assim, estou devendo X, eu gostaria que retirasse os juros e me fizesse uma parcela aí do valor X que eu posso pagar. Isso é uma tentativa de resolução extrajudicial. Agora, quando a gente fala de judicial, realmente a gente está invocando a justiça. Nós podemos considerar os setores de cobranças como esse extrajudicial, ou seja, eu estou em dívida, né? E eles ligam o dia inteiro tirando a paz,
né? Eles podem fazer isso, liga para casa, parece que eles têm um rastreador que descobre onde você está e liga o tempo inteiro. Isso é considerado, né, extrajudicial? Isso é permissível? Ou eu posso atender essa ligação e falar, olha, eu sei que eu estou devendo, né? Hoje eu não tenho condições, eu mal estou sobrevivendo, que foi o que a gente viu nessa pandemia e ainda ver hoje. Teria uma saída que a gente pudesse lidar com esses setores de cobrança? Kelly, hoje já foi criado sites, a legislação já protege esse consumidor de não ficar recebendo importunação de empresas de telemarketing ou empresas de cobrança. Inclusive, nós temos sites, Não Me Perturbe. Inclusive, o nome é esse mesmo, nãomeperturbe.com.br, onde você vai lá e faz um cadastro e cadastra as empresas que estão te cobrando que você não quer mais receber ligação. A partir dessa informação, aquelas empresas não são mais autorizadas a te ligar. Então, é um cadastro que você faz na internet, inclui essa empresa, por exemplo, eu estou sendo cobrado por uma empresa telefônica todos os dias. Você vai, faz o cadastro, Não Me Perturbe, vai ser incluído, automaticamente eles vão receber um comunicado que ele não pode mais te ligar. Mas é importante você fazer essa informação, senão eles vão continuar te ligando e é legal. Então, quando você faz esse cadastro, informa, não quero mais ser incomodado pela empresa X. Nesse cadastro Não Perturbe, eles estão proibidos de te ligar. E se eles te ligar, aí sim gera dano moral. Porque foi feita a informação, o cadastro, e você informou que não queria. Aí você se resguarda fazendo esse cadastro, informando a empresa de não ficar recebendo essas ligações. Às vezes não é nem de cobrança, às vezes estão te oferecendo um serviço que você não quer adquirir, fica ligando 24 horas, então você faz o cadastro, que eles não vão te perturbar. Isso é a lei, isso aí já está na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, eles têm que respeitar, eles sofrem punições, pode sofrer dano moral sim, em caso de descumprimento. Uau, né? Quanto conhecimento liberta, porque as pessoas vivem sofrendo isso tudo por não saberem, né? Nem onde recorrer, como recorrer, e vivem ali, às vezes, desesperadas por não aguentarem, né? Eu falo por mim mesma. Eu cheguei em uma época, doutora Ana, que eu não conseguia deixar meu telefone virado para cima. Porque as ligações eram de tal forma, né? Tirando a paz, literalmente, que eu só deixava o telefone de cabeça para baixo. Porque ligam o tempo inteiro. A pessoa já sabe que está endividada, né? Muitas das vezes ela fez aquelas dívidas inconsciente. Por quê? Porque ela acreditou que aquela renda que ela tinha iria ser sustentável até o fim daquele parcelamento. Que é uma outra coisa que eu vejo hoje, que as pessoas vão refinanciando. Se ela não conseguiu pagar 10 parcelas num período, né, de 12 meses ali, ela financia 36, 60, 72 e lá vai afora, ela não vai conseguir provavelmente. Porque a única certeza que nós temos é de imprevistos. Mas por falta desse conhecimento, dessa clareza, né, as pessoas vivem nessa bola de neve. Então, assim, o que fazer, né? Entrar nesse site, buscar essa ajuda, te seguir, né, doutora Ana? A senhora dá muitas dicas ali que traz conhecimento, traz clareza, leveza para essas pessoas. Exatamente. O site é nãomeperturbe.com.br. Então você vai lá eu até abri aqui para dar uma olhadinha, para passar a informação correta. Você realiza o cadastro, faz o login e tem a opção de novo bloqueio. Aí informa o número que você deseja realizar o bloqueio, seleciona as prestações de serviço que essa empresa que está te ligando faz, por exemplo, se às vezes é telefônica, às vezes é bancária, ou empresa de telemarketing mesmo. E aí você vai incluir o nome, a partir daí você não vai receber mais essas ligações. E é importante que tenha um tempo, que o bloqueio ele pode levar até 30 dias e a partir dessa solicitação. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, de esperar um pouquinho até que os órgãos sejam informados, que demora a citação, né? O prazo realmente estourando 30 dias. Aí, a partir daí, eles não vão ter autorização. Caso eles descumpram nesse período de 30 dias, ultrapassou 31, você já pode protocolar uma ação de danos morais. Uau!
E tem o sigilo bancário, né, doutora Ana? Ou não? A lei traz isso aí, alguma coisa em relação a isso, que aquela pessoa que está devendo o banco ABC, né? E aí os setores de cobrança, porque eles vendem, não é isso? Vendem essa dívida para o setor de cobrança, que começam a tirar a sua paz ali. Eles infringem essa lei também, ou não tem nada disso? Na verdade, o Não Me Perturbe, ele é um projeto do governo. Então, assim, às vezes você está sofrendo incômodo de instituição financeira, todas as instituições elas podem entrar nesse Não Me Perturbe, para que você não sofra essas cobranças diárias. A sanção realmente é depois que você faz o cadastro, depois que você informa, porque muitas vezes o legislador ele não sabe, né, a pessoa, o judiciário ele não sabe que essas empresas estão te cobrando. Então você tem que informar nesse cadastro e se houver uma insistência posteriormente você protocola uma ação na justiça com sujeito à indenização de danos morais pelas cobranças Maravilha. abusivas. Realmente. Maravilha. E uma perguntinha que não pode deixar, né? Eu perco a minha casa, estou aí, né, super endividada, devendo cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, empréstimo consignado, financiamento, né? Explica um pouquinho sobre isso. Eu perco a minha casa, quando que isso pode acontecer? Como isso funciona? A perda da casa, ela tem alguns pré-requisitos. Se for o único bem de família, ela tem uma proteção. Mas esse único bem de família, ele tem que ser informado ao judiciário. Se você sofreu uma execução, você está endividado, o banco executou e você está sofrendo um confisco, a gente chama no cadastro de imóveis. Porque como é que o banco vai saber que você tem uma casa? Ele vai mandar uma pesquisa lá no cartório de registro de imóveis. Hoje nós temos também um envio de ofício para a prefeitura, porque muitas vezes as pessoas só têm aquele contrato de compra e venda, não tem o registro no cartório. Então é enviado um ofício para saber qual o patrimônio dessa pessoa. Se for, ele vai confiscar esse patrimônio. Quem vai entrar dizendo o seguinte, olha, esse patrimônio é único de família. É a figura do advogado, realmente. Ele vai dizer, essa casa, esse bem é o único bem de família. Mas se o endividado, o consumidor, tiver mais de um imóvel, o segundo imóvel vai ser confiscado, sim. Vai passar por um leilão. Digamos que você está com uma dívida aí de 100 mil e a sua casa vale 200 mil. 100 mil vai ser usado para pagar a dívida e os outros 100 mil vão ser devolvidos após a retirada das custas processuais, das taxas de leilão. O restante vai ser devolvido, mas vai ser usado para pagar, sim. Então, você pode perder o seu dinheiro, sim. Então, a Em sua caso casa, né? Sua casa. IPTU, condomínio, também tem esse direito? Eu perco? Como que funciona isso? Porque são coisas que pessoas às vezes vão acumulando, né, esse tanto de dívida, acreditando que não tem risco nenhum. Tem risco? O IPTU ele é um imposto que ele também gera direito à execução do seu imóvel. E um detalhe, pode ser o seu bem, o único bem, ele pode ser confiscado por dívida do IPTU. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado com dívida. É uma dívida que também prescreve em 5 anos, mas se houver a inclusão na dívida ativa, quando a gente fala foi incluído na dívida ativa, quando você vai pesquisar lá sua dívida, lá na prefeitura, pode ter certeza que é porque houve uma execução, seu nome está lá, houve um processo e aquela dívida não vai prescrever em 5 anos. Você vai ter que realmente procurar um advogado e tentar negociar aquela dívida, porque você pode sim perder seu patrimônio, Kelly. Mas como que ela prescreve, sendo que é uma dívida que acontece anualmente? Digamos que você tem uma dívida, vamos colocar, nós estamos em 2022, que ela foi feita em 2017. Então, você tem de 2017 a 2022, são 5 anos. A prefeitura tem de 2017 a 2016 para fazer o protocolo da execução. Se eles não fizerem o protocolo da execução, ocorre a prescrição dos débitos.
Ah, ok. Então pode Se continuar. houver o protocolo, ela não vai ser prescrita. Ela vai ficar lá, esperando você se defender, esperando você negociar na justiça, realmente. Fantástico. E dívidas Ju, a palavra, a dívida que acontece quando eu empresto o meu nome. A gente chama do Eu sou fiador. avaliador, né? No caso, quando eu sou avalista de alguém, isso também entra aí? O que essa lei traz ou como funcionaria isso? A mesma coisa que acontece com o credor original acontece com o avalista. Às vezes atinge até primeiro o avalista para depois atingir o credor original. Porque o avalista é aquele que diz, olha, se ele não pagar, eu pago. Entendeu? Então, muitas vezes hoje nós temos a necessidade de um avalista para um aluguel. Esse avalista, se houver inadimplência, esse avalista ele vai sofrer. E um dado interessante que, em caso de avalista de bens imóveis de aluguel, pode confiscar o único patrimônio da família. Então, muitas vezes, essas imobiliárias, elas têm um cuidado de pedir, olha, eu quero uma avalista que tenha uma casa e que tenha uma renda superior a 3 vezes o valor do aluguel. Por que eles têm esse cuidado? Porque eles sabem que se o credor original não pagar, vai recair em cima do, da casa lá, por mais que seja o único bem, não tem proteção legal para o avalista que deu a sua casa lá como garantia. Porque se ele colocou, é porque, olha, eu estou garantindo que é a minha única casa, mas eu não me importo de perder essa casa. Então, muito cuidado, eu aconselho que nem seja um avalista. Uau, nessa informação vale milhões em audiência. Você que está chegando, você que vai assistir de novo, né? Quantos riscos você coloca a sua vida, a vida da sua família em risco por falta de conhecimento, né? Conhecimento assertivo, porque você vai ouvindo várias pessoas falando e você não busca a fonte, né? Quem está falando? Será que é uma autoridade nesse assunto? Será que já passou por uma situação dessa? Porque você às vezes cai numa armadilha do superendividamento simplesmente por não saber, por não conhecer, né? E fica ali. O André está falando como implantar essa ideia nas escolas públicas do nosso Brasil. Oi, André, boa noite, tudo bem? Muito boa a sua pergunta, André. E eu gostaria de começar, não vou nem ir para o Brasil, porque o Brasil é muito grande. Vamos começar com Minas Gerais. Minas Gerais está aí um projeto muito legal que é o Direito na Escola. Inclusive foi aprovado primeiro em âmbito municipal em Belo Horizonte, o Direito na Escola. E agora foi aprovado a nível estadual. Estava sendo discutido em assembleia, onde o direito vai para a escola para trazer esses esclarecimentos. Hoje a OAB contrata esse projeto. Eu até convido as escolas, né, você que é professor, a ter conhecimento desse projeto, onde os advogados, por exemplo, em Contagem nós temos 56 advogados que estão dispostos a ir às escolas. A nossa presidente, a doutora Andresa Quirino, uma pessoa muito acessível. Nosso presidente estadual, doutor Lucas, e eles levam conhecimento do direito na escola. A nível federal, tem vários projetos também da Constituição nas escolas e educação financeira. Mas nós não temos nada aprovado ainda. Mas a boa notícia é que nós já temos projetos aprovados lá em Belo Horizonte. E a nível estadual, que também foi aprovado, foi até semana passada, né? Nós estávamos comemorando a aprovação do direito na escola a nível estadual. Agora não foi implementado ainda, mas é algo que está sendo estudado, que logo, logo vai estar nas escolas. E é uma coisa muito positiva, porque realmente não se falava de educação financeira. E hoje já se fala nas escolas, é um assunto que está aí na rede social, no YouTube, e é muito legal saber disso. Tá, Lucas? Muito bom. Existe algum bem que é impenhorável nessa lei do superendividamento para essas pessoas que estão vivendo essa situação hoje? A lei fala o seguinte, Kelly, que em caso de dívidas, não é nem penhorável, não vamos falar assim, que não são permitidos o uso da lei em caso de bens imóveis dados em garantia.
ou dívidas de fiadores. Então, a lei fala que, nesses casos, e bens rurais, dados em garantia. Então, se você deu em garantia lá para avalizar seu amigo, justamente sua pergunta, Kelly, você não vai poder usar a lei do parcelamento, porque se você deu, foi sabendo que poderia ser confiscado. Então, infelizmente, nesses casos, a lei não protege. Uau. Infelizmente, não vão poder ter que usar outros artigos, mais a lei de superendividamento, que nós podemos fazer em outra live, né, Kelly? Sim, temos muito conteúdo ali, né? Já que nós estamos falando de mais da metade da população brasileira está nessa situação, né, do endividamento sem saber, né, que é o que a doutora falou. Hoje nós temos tanto conhecimento, pessoas trazendo gratuitamente como nós estamos aqui, né? Infelizmente a audiência não é tão grande assim, com um conteúdo tão rico. Um conteúdo que traz liberdade realmente de escolha, né? Quando eu vou usar cada um do crédito que eu tenho ali disponível, que eu começo a ter essa consciência, essa clareza dos riscos que eu corro, né? Porque as pessoas acreditam que, eu tenho crédito, tá tudo bem. E aí ela começa a usar um crédito, de repente vai para outro, quando ela se vê, ela tá nessa bola de neve, né? E aí nós vamos para esse índice tão alto. Por quê? Porque ela não sabe sair, ela soube entrar. O banco, muito gentil, foi oferecendo para ela tudo, né? Aquele prato cheio, mas agora ela está ali presa sem saber. Então eu acredito que ter a doutora como, né, essa luz que traz a consciência, peraí, vem aqui, qual é o caso, né? Qual é a dívida? Como que aconteceu? Qual é o prazo? O que foi acordado ali para ter essa noção? Porque eu falo muito, doutora Ana, que aqui no digital a gente fala para o macro, né? Nós não sabemos um caso específico de cada pessoa. Então, nós estamos trazendo um conceito macro, geral. Mas quando você vai afunilando, que você vai entendendo, né? Por isso da consultoria, por isso da mentoria, que é aprofundar naquele caso específico para você colocar luz e poder dar um melhor direcionamento. Então, quando as pessoas começam a entender que existe uma lei, o que é que a lei cobre, né? Quais são os profissionais que eu preciso buscar para entender o meu caso. Cada um tem um caso. O caso macro é dívidas, cartões de crédito, cheque especial, empréstimo e financiamento. Não é isso? Exatamente, é isso mesmo. Quando você tem conhecimento e educação financeira, que é isso aí que a Kelly traz no canal, que é muito legal, né? Inclusive, ela participou de uma live aí na Comissão de Direito Bancário, que foi sensacional. Eu acho que quando a pessoa busca por esse conhecimento, ela está tentando buscar uma solução. E o conhecimento, ele liberta. Quando eu tenho conhecimento de como me organizar, como ter controle financeiro, de como não ficar fazendo dívidas desnecessárias, né, Kelly? Então, quando eu começo a me preocupar com isso e buscar conhecimento, aí sim eu vou começar a trabalhar no meu mental e depois buscar condições jurídicas para resolver o problema que eu já enfrento. E depois que eu tiver uma solução, aí sim eu não vou fazer mais. Eu vou procurar buscar qualidade de vida e economizar, investir e crescer o patrimônio em vez de perder. Isso, né? aí. Que é a melhor parte de tudo. Vocês que estão aqui, né, que ficaram, gostaria que a gente falasse de um tema específico, né, sobre esse lado aí que dói tanto no bolso, na mente, né, que as pessoas têm sofrido muito com isso. Comente aí no chat. E uma coisa, doutora Ana, que eu vejo, nós, né, profissionais, eu sou formada em ciências contábeis, nós vemos vários profissionais aí que têm um nível sim, superior, talvez até, né, um MBA, um mestrado, mas eles dominam aquela formação e finanças não. E é algo tão surreal que nós estudamos tanto, buscando um posicionamento, uma recolocação, talvez, né, no mercado de trabalho, para buscar fazer mais renda, oferecer, como a doutora falou, para a família mais qualidade de vida, né? Poder desfrutar de algo que você passa um período longo dedicando a estudar, a buscar mais aperfeiçoamento, a crescer.
para ganhar mais, né? Ter a sua renda maior e oferecer essa qualidade, mas os profissionais não sabem disso. E o pior, não buscam, exceto quando a bomba estoura, né? Que aí eu preciso agora da doutora Ana, eu preciso, né, de uma especialista financeira, porque nós vemos até no próprio negócio, muitas pessoas, principalmente depois da pandemia, decidiram empreender, mas não tem gestão financeira, gestão administrativa, gestão de um negócio. Eu acredito que a senhora também recebe muito aí, né, bombas de superendividamento devido a essas situações, né? Eu recebo e gosto, tá, Kelly? Quando vem aí pra gente resolver. E ver a pessoa que organizou sua vida e vai começar de novo. Entendeu? É isso aí, nosso trabalho, nós gostamos do que fazemos. Né? Aquele que tiver interesse, tem meu telefone aí no meu Instagram, pode entrar, fica à vontade e marcar uma consulta que a gente vai atender com o meu prazer. Tá bom? É isso, é isso. Nós entregamos solução, né? As pessoas que não têm este conhecimento causam problema, a dor, a dificuldade, né? E nós entregamos a solução. Então, você que passou, você que ficou até agora, você que vai assistir novamente, né? Você que está entrando agora, né? Entrou aí o pastor Leite, Gilmar, doutora Dilma, né? O nosso conselho é assista de novo, né? Eu vou deixar essa live salva, assista de novo. Doutora Ana, quem ainda não conhecia, né? Quem ainda não seguia, vá lá, @doutora Ana Nascimento, né? Ela com certeza vai poder te ajudar mais assertivamente, né? Manda um direct para ela vai poder entender a sua situação, ela vai poder te ajudar como uma doutora mesmo, por isso que é doutora, né? Ela vai ser cirurgiã lá na sua situação. No seu desafio financeiro, no seu problema, na sua dificuldade, ela vai lá com todas as ferramentas que ela tem, com todo o conhecimento, né, sendo cirúrgica mesmo, e vai te entregar a solução. Só que você precisa querer, você precisa decidir mudar essa história, né? E até um dos motivos que eu escrevi esse livro aqui, ó, Uma Mente Transformada Gera Riquezas. Porque a doutora Ana vai te ajudar. Mas você não mudou a sua forma de pensar, você vai agir tudo de novo, vai cavar o buraco de novo, depois lá vai você lá, doutora Ana, me ajuda. Ela vai falar, até quando? Até quando eu vou ficar te ajudando? Para mim tá ótimo, né? Porque se você gosta de pagar juros altíssimos, se você gosta de deixar o banco rico, ao invés de ser você a pessoa que vai enriquecer, a pessoa que vai oferecer qualidade de vida para você e para sua família e desfrutar, vai ser o banco. A doutora Ana vai ali pegar uma fatia. A Kelly, se você procurar, vai pegar uma fatia. Por quê? Porque você prefere viver na ignorância. Não é assim, doutora Ana? Ser ignorante paga muito mais caro do que pagar a doutora para te ajudar. Pagar uma mentoria financeira, comprar um livro, né? É muito mais caro. Mas você precisa escolher. Ou você vai viver essa vida de escravidão, essa vida de sofrimento, essa vida de sacrifício, ou você vai decidir. Eu convidei a doutora Ana para te ajudar, te mostrar que existe uma lei, né? Que existe sim cobertura, que pode te mostrar qual é o caminho. Às vezes você está pagando juros abusivos, como a gente teve aqui perguntas, mas por que você não sabe? Aí se você vai lá na cirurgiã, doutora Ana Nascimento, vai falar, opa, vamos operar aqui, né? A solução tá aqui. E aí você vai ver que vai ficar mais leve, né? Então, às vezes você acha que honorários de advogados são grandes, são caros, né, doutora? Quando as pessoas falam, não é caro, no teu conhecimento é mais caro. Você viver no mundo da ignorância é mais caro. Então, cabe você. O que nós fazemos aqui gratuitamente, ó, 1h e 14 minutos. Gratuitamente, te trouxe um mapa, né? Te trouxe uma luz. Se você estava muito perdido, agora cabe você. Qual o nome do livro? Uma Mente Transformada Gera Riquezas. Desirê, se você quiser, lá no link da minha bio, você pode clicar lá, você pode pedir por lá. Existe o livro físico e existe o livro digital, em PDF. O físico é um pouquinho mais
é um preço, né, um pouquinho maior, porque nós temos frete. Frete, como tudo, né, tem um preço proporcional. Combustível, pneu, motorista, tudo isso gera custo, né, doutora Ana? Às vezes as pessoas falam assim, tá caro, mas não sabe o que está por detrás, o que precisa para chegar. E o digital um pouco mais em conta, porque você não vai pagar frete. Mas é escolha. A sua vida é feita de escolha, a sua vida é feita de decisão. Você que passou aqui esse tempinho, eu garanto que valeu a pena, né? Muitas coisas que você não sabia, você aprendeu. Até eu aprendi, né? Desde a nossa conversa hoje à tarde, a doutora Ana me trouxe um mapa. Então, quando você decide escolher quais as pessoas que você vai conversar, tá com problema? Quem pode te ajudar? Ambientes, lugares vão trazer luz para você, vão trazer uma solução que você não sabia. Então, ó, pessoas, lugares e conhecimento vai fazer com que você evolua, vai fazer com que você saia de uma situação que talvez hoje você não está vendo a saída. Então, é isso, né? Valeu, gratidão a todos vocês que passaram, que vão assistir novamente, né? Você que assistiu, assista de novo, que às vezes, né, são tanto conhecimento, é uma hora que passa tão rápido. A gente tem tanta coisa para perguntar, tanta dúvida para tirar, mas infelizmente o tempo não permite. Assista de novo, né? Doutora Ana, gratidão, né? Me fala aí as considerações finais e depois nós vamos fazer mais e mais e mais. Gostaria de agradecer a todos que ficaram aqui até 9h20. Boa noite a todos, foi muito bom. Eu estou aqui, Kelly, sempre que você me convidar, eu vou estar aqui, né? Para a gente estar esclarecendo as dúvidas. Também eu conto com você também, né? Para a gente estar aí nas lives, esclarecendo de forma gratuita. E assim que vocês me convidarem, eu estou aqui. Muito obrigada por aqueles que ficaram. Espero ter esclarecido todas as dúvidas. Claro que é muita coisa, mas em uma próxima oportunidade vamos estar juntos. Muito obrigada, Kelly. Essa profissional maravilhosa. Adquiram o livro dela, sigam ela aí no Instagram, Kelly Contígio. Eu sou seguidora, apaixonada pelo trabalho dela. E sigam também, né? Conhecimento jurídico. A gente está sempre trazendo, intercalando aí com a correria do trabalho. Mas a gente tenta trazer na medida do possível. Muito obrigada por essa oportunidade, Kelly. Boa noite a todos. Gente, olha, a doutora Ana, ela ganhou como a melhor advogada, tá? Aqui na cidade de Contagem. Então, nós estamos falando com uma autoridade. Nós não estamos aqui brincando, não. Tem muito conhecimento, né? Ela é reconhecida. Então, siga lá nas redes sociais dela, né? Dúvidas, pergunta. Gratidão, doutora Ana. Gratidão. Só corrigindo, Kelly, melhor advogado de direito bancário de Minas Gerais. De Minas Gerais, viu, gente? Não é brinquedo, não. Não é brinquedo. Lembra? Pessoas certas, lugares certos, conhecimentos certos. Faz você ir para um outro nível. E isso é no digital, tá? Eu conheci a doutora Ana presencialmente, né? Porque eu fui convidada aí para participar de um mega evento da OAB, né? Realmente eu também me senti lisonjeada por fazer parte, né? A hora que a gente vê que o nosso trabalho está sendo reconhecido, que o nosso trabalho transforma vidas, né? Faz a diferença. Por isso, ó, dessa frase, a transformação do seu bolso, ela vem da sua mente, que quando você entende que é um processo que você vai passar, vai se tornar mais leve. Então, ó, melhor advogada de Minas Gerais, né? Parabéns, gratidão. Não, direito bancário. Bancária, vamos falar em mais vezes, ó. A Tati falou, você merece esse reconhecimento, amiga. Obrigada, Tati. Então, todos vocês que são audiência, doutora Ana, né, querendo conhecimento financeiro, podem contar comigo, me siga lá, né, kellygontijo.finanças. Esse vídeo vai ficar salvo aqui no Instagram, depois ele vai subir para o YouTube, para você compartilhar com o máximo de pessoas que você conhece. Eu tenho certeza que as informações que a doutora Ana trouxe ajudam muitas pessoas, né? Vão livrar pessoas de danos maiores, como perda de patrimônio, por não ter conhecimento. E foi gratuito. Então, assista lá, siga, né? Eu vou fazer um desafio aqui, todos vocês que assistirem a live, vocês que ficaram aqui,
eu vou sortear um diagnóstico financeiro, tá? É a forma de pagar você. Você me pagou com seu tempo, aprendendo conhecimento de valor. Não foi balela, não. Foi conhecimento transformador. Então, existe a regra. Qual é a regra? Você me segue lá no Instagram. Você que ainda não me segue no Instagram. Esse é o preço, tá? Você me segue no Instagram, me manda um direct, eu quero. Ou no período que a live ficar salvo aqui, me manda lá, eu quero. E aí eu vou sortear para você um diagnóstico financeiro, para você começar a entender como é que estar aí, para você ir lá para a doutora Ana. Tá bom, Kelly? Obrigada, viu? Boa noite a todos, gente. Boa noite. Até mais, doutora Ana. E nos vemos, audiência, amanhã. Nós vamos falar sobre empreendedorismo para iniciantes. Será que você já empreende? Você deseja empreender? Amanhã falaremos disso. Às 20 horas te aguardo. Obrigada, doutora, mais uma vez e nos encontramos. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau.